Ó, Léo Pereira engata a sequência no Flamengo após problemas físicos, né? Matéria aqui feita pela querida também, a Kézia Alves, né? Repórter também, redatora do Coluna, e o Léo José, né? Então, aqui ó, a disposição do São Paulo para o embate diante da equipe gaúcha, né? Que é o próximo jogo contra o Internacional, né? Léo Pereira voltou a engatar sequência de jogos após problemas físicos, né? Nas últimas 3 partidas do Flamengo, diante de São Paulo, Grêmio e Curitiba, Léo Pereira foi titular e jogou os confrontos inteiros, né? Antes da sequência, no entanto, o jogador foi reserva não utilizado diante do Olímpia e participou apenas do primeiro tempo contra o Atlético Mineiro. Ele veio de lesão, né? Eu não entendi por que o Sampaoli não utilizou o Léo Pereira, né, contra o Olímpia. Para mim, hoje, é o melhor zagueiro do Flamengo, é o zagueiro mais regular, né? E então, assim, não tem porquê, tem nem que falar aqui. O cara tem que ser titular, pô. Vou, vou- quem seria titular no lugar do Léo Pereira? Davi Luiz, né? Não dá, né? Então, minha dupla hoje, Léo Pereira e, e o Fabrício Bruno, né? Então, os números aqui do Léo Pereira, né? Aqui nas partidas, nas últimas, nas 3 últimas, né? Na vitória contra o Curitiba, no, na vitória sobre o Grêmio, empate com o São Paulo, ele jogou, né? De forma integral. Ele não jogou contra o Olímpia na derrota, não entendi porque que ele não entrou naquele jogo, né? Desfalcou o Flamengo contra Cuiabá e contra o Olímpia na primeira partida. Ou seja, cara, aqui tem um detalhe rapidinho. O São Paulo ele não utilizou, Eu vou colocar São Paulo aqui porque quando o Pedro foi suspenso no jogo contra o Olímpia, com certeza, né? Eu duvido que a direção tomaria a iniciativa de suspender o Pedro de um jogo à revelia do Sampaoli. Então, ou seja, a gente ficou sem o nosso atacante, né? Ou seja, o artilheiro da temporada nas oitavas de final da Libertadores e sem o nosso melhor zagueiro, né? Aí, claro, no primeiro jogo do Maracanã contra o Olímpia, ele desfalcou o time. Mas no jogo de volta não, ele estava lá à disposição, né? Aí vem, jogou 45 minutos contra o Atlético, aí depois, no jogo de ida, lá contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, ele foi titular. No empate com o América Mineiro, no Maracanã 1x1, o jogo o Flamengo fez muito mal. No empate também contra o Fluminense, ele jogou os 90 minutos. Aí no jogo contra o Atlético Paranaense, foi o jogo, se eu não me engano, ele tinha voltado de uma lesão, né? E ele saiu, né? Jogou 13 minutos. E aí depois ele ficou mais esse tempo aí de fora. É, Emily falando, o que eu queria, que não ficaria como titular, era o Felipe Luiz. Luiz Alberto Rodrigues. Também não entendi porque o Léo Pereira não jogou contra o Olímpia. Aquele jogo de bola aérea era para o Léo Pereira. Cara, assim, é muita cagada, né? Vamos combinar? Assim, muita cagada. São decisões que a gente não consegue entender do São Paulo, que não tem muitas vezes coerência e parece muitas vezes perseguição, cara. Assim, isso não é informação, é uma opinião, mas eu já falei isso mais de uma vez aqui. Logo quando ele chegou, o Felipe Luiz deu uma entrevista e falou, aí perguntaram pra ele, sobre problemas físicos e tal, aí ele falou, o problema não é só físico, é físico e tático. O Sampaoli sumiu com ele do time, né? Aí veio o problema, né, do Pedro. Veio o problema do Pedro, que ele, vamos dizer assim, diretamente, né, ele não teve uma participação, mas indireta. O cara fazia parte da comissão técnica dele, Pereira e Parará. E aí ele também deixou o Pedro ficar de fora no jogo contra o Olímpia, porque se ele fala para a diretoria que ele queria contar com o Pedro, duvido que a diretoria suspenderia o Pedro, né? Aí, o Pedro agora, ontem a gente até debateu aqui no programa das 21. O Pedro virou terceira opção, né? Virou terceira opção do Sampaoli, né? Ele muitas vezes nos últimos jogos ele tem colocado Bruno Henrique de centroavante, né? Muitas vezes também intercalando com o Arrascaeta, que vem espetando também dentro da área. E colocando o Luiz Araújo, né? No caso é para jogar pelo lado direito, o Gabigol tem caído por ali e ele não coloca o Pedro.
Aí o Ayrton Lucas deu lá a entrevista lá naquele jogo que ele foi substituído. Entrou o Léo Pereira no lugar dele. Foi contra o Cuiabá. Jogo contra o Cuiabá. Ele tira o Ayrton Lucas, coloca o Léo Pereira. Não, colocou o Léo Pereira não, perdão. Colocou o Thiago Maia. E aí o Flamengo, acho que foi se não foi no intervalo, foi no início do segundo tempo. E aí a gente toma os gols lá, por ali, né? Por aquele lado. Aí perguntaram pra ele, né? Substituição e tal. Ele falou, não sei o que, opção do treinador, não gostei. Ele também deu um gelo no Ayrton Lucas. O Felipe Luiz virou titular. Então, né? A gente acaba, né, fazendo uma interpretação do contexto da situação e fala assim, pô, cara, será que o cara persegue quem de alguma forma tem algum problema direto ou indireto com o treinador, ou falando alguma coisa que ele não concorde? Assim, coisas absurdas, cara, e que boicotam até o próprio trabalho dele. Porque, por exemplo, o primeiro jogo contra o Olímpia, né, no Maracanã, era um jogo pro Pedro, aquela partida. Né? Eu não tô falando que, de repente, o Flamengo poderia não vencer por um placar maior do que foi e tal, mas era um jogo para ele. Né? De você ter um atacante ali dentro da área, prendendo no zagueiro adversário. O Flamengo estava explorando muito a linha de fundo, né? Poderia explorar, né, o cabeceio. O Pedro diferente do Gabigol, é um jogador que tem bom cabeceio. E ele não utilizou o cara. Aí, no jogo contra o Olímpia lá também, ele fez a mesma coisa. Ele não colocou o Pedro, cara. E não colocou o Léo Pereira. E o Léo Pereira, não sei se vocês lembram que teve um jogo que o Léo Pereira meio que bate boca. Foi um jogo no Maracanã, não vou lembrar agora em específico. E o Léo Pereira meio que bate boca com o Sampaoli. E ali, mesmo com os problemas de lesão, o Léo Pereira também foi colocado de escanteio, cara. A dupla de zaga virou Davi Luiz e Fabrício Bruno. Pode ser até uma pauta boa aí pra Mônica Alves se ela tiver aí ainda. Né, de ver a minutar esse jogo que teve esse bate-boca, com certeza a Coluna fez matéria. E o Léo Pereira meio que passou a ser subutilizado pelo Sampaoli. Não dá pra entender, cara. Luiz Alberto Túlio Pedro é o terceiro reserva do Gabigol. Na verdade, não, né? Ele vencendo. Teoricamente, sim, terceiro reserva do Gabigol, mas ele. A primeira opção do Sampaoli, quando vai substituir o Gabigol hoje, não é colocar o Pedro. Ele prefere improvisar, né? Que o Bruno Henrique não deixa de ser um atacante, mas não é um atacante fixo de área. E ele não coloca o Pedro pra jogar, pô. José, eu também acho que é perseguição. Esse Sampaoli é mimado e vingativo. O que é lamentável, né? Que se for, assim, o cara se boicota, pô. Luciano Costa também tá aqui com a gente. Luiz Alberto, Túlio, o histórico do Sampaoli é criar casos com jogadores por onde passou e a diretoria sabia disso. Uma coisa que não dá pra gente entender, né? A escolha. Você tem um grupo, você pode ter problemas. Porque, por exemplo, o Vitor Pereira, até onde a gente sabe, não tinha problema de relacionamento com os jogadores, né? Uma coisa é os jogadores não comprarem um trabalho, não conseguir encaixar dentro do método profissional que o treinador tá querendo implementar. Outra coisa é a relação ali. Pelo menos em termos de relação, desgaste. Não tinha isso. Então o problema ali era estritamente dentro das quatro linhas. E aí o Sampaoli chegou, né? E, cara, são vários. A gente olha o noticiário, né? Porra, briga entre jogadores, briga do preparador, reclamação de que Sampaoli não é um cara muito aberto. É uma série de situações que sai das quatro linhas e acaba prejudicando somente o Flamengo. Só o Flamengo é prejudicado nisso aí. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!